Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aí ao canal Desconstrução. Agora no segundo episódio, né? Trataremos de mais uma obra, né? Um projeto público, só que agora na cidade de São Paulo, né? O elevado João Goulart, né? O famoso Minhocão, né? Meu amigo Lincoln Rocha vai estar aqui para ajudar nessa análise, né? E perante isso, né, faremos um paralelo aí em relação a um outro projeto em outra cidade, né, Lincoln, Rio de Janeiro, para falar um pouquinho aí da especulação imobiliária. Tudo bem, Lincoln? Do Jóia, Fernando. Estamos aí de volta, né? Trazendo aqui um projeto que é antigo, né? Porém bastante polêmico do ponto de vista urbanístico aí, de quais são as melhores intervenções a se fazer nesse projeto, né? Então, acho que você pode dar início aí falando um pouco dessa questão técnica aí, enfim, da localização. Vai em frente aí. Então, assim, a gente escolheu esse projeto, né, porque é um projeto já bem assim, muito falado, né, Lincoln, né, da cidade de São Paulo, que nasceu na década de 70, né, ele tinha um nome que era elevado Costa e Silva, né, que foi em relação à época da ditadura militar e tal, e aí nos meados de 2016 trocou-se de nome, né, foi para elevado João Goulart. Está no coração da cidade de São Paulo, ali na região central, perto do metrô República, Vale do Anhangabaú. É uma região ali bem centralizada, né? E aí vão decorrer muitos problemas, já de mais de décadas desse projeto. Então ele tem um início ali, né, no finalzinho da Avenida Francisco Matarazzo, né? Começa aí, né, em duas faixas, passa por entre os prédios, né? Todo mundo que foi para São Paulo conhece, né, essa obra e vai desembocar ali no final, né, próximo da Avenida da Rua da Consolação ali, né, que tem uma passa por baixo ali, então tem essa ligação, digamos assim, leste-oeste da cidade de São Paulo. E muito se falou sobre isso, né? Sobre a eficácia desse projeto e principalmente o que poderia ser feito, né? Falou-se muito em Parque do Minhocão, né? A gente vai abordar essas questões aí, né? Então ele está centralizado, né? Muito fortemente na cidade de São Paulo e trouxe, né? E ainda traz muitos problemas, né? Então a gente vai fazer esse paralelo aí, né, da valorização imobiliária, da especulação imobiliária e o que ele traz de benefícios e malefícios do ponto de vista da ambiência urbana, né, do ponto de vista do tráfego, né, do urbanismo de forma geral, uso e ocupação do solo e principalmente a valorização do solo, né, Lincoln? Não, com certeza, né, Fernando? E o minhocão ele tem uma simbologia, né? Ele é uma estrutura que já faz parte da paisagem urbana, né? Dessa paisagem de São Paulo que é tão concretada, né? A gente tem várias estruturas ali que são simbólicas, né? E uma delas é o minhocão, né? Então, o porquê da gente falar do Porto Maravilha, né? Poxa, o que tem a ver o Porto Maravilha lá no Rio de Janeiro com o projeto do Minhocão? Então, na verdade, o que a gente quer trazer aqui é que o Rio de Janeiro, lá em 2006, lá atrás, lá, pensou-se num desenvolvimento urbano, no melhoramento de uma área já consolidada, que era o Porto do Rio de Janeiro, né? Então, essas regiões portuárias, não é esse projeto aqui do Rio de Janeiro não é um projeto inovador único, né? Você vê, na Espanha tivemos um projeto grande, na Argentina tivemos um projeto grande, no Brasil temos um projeto grande que é da área de Belém. Então, várias áreas dessas portuárias, por serem áreas que foram ao longo dos anos deterioradas, então houve-se um incentivo aí, né? Uma visibilidade maior para o melhoramento urbano dessas áreas. Né? Então, o Rio de Janeiro, né, com a vinda das Olimpíadas, da Copa do Mundo naquela época, optou-se então por fazer um grande projeto de reorganização urbana desta área portuária ali. Né? Então, mais de 17 quilômetros de ciclovias, 6.500 metros de vias exclusivas de pedestres, 1.500 árvores, totalizando mais de 6 bilhões de money, né, de dinheiro nesse projeto. Então é um volume muito grande de dinheiro.
esse volume todo, o importante é falar dessa questão do financiamento. É aí que eu quero trazer um pouco dessa analogia, né, Fernando? Que esse projeto do Rio ele só foi viabilizado quando optou-se por fazer, então, um consórcio, né, entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, né? Então, criou-se, então, né, essa operação urbana consorciada, né, onde as grandes construtoras da época, né, Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia, se fundiram como grupo privado e o fomentador, né, da união aí, a Caixa Federal, foi o grande aí lastro de garantia desse projeto, né? Então, a iniciativa privada injetou muito dinheiro nisso. E como que ela viabilizou isso, né, junto aos seus acionistas e investidores, né? Ó, pessoal, é o seguinte, nós vamos pegar uma área lá que tem um coeficiente de aproveitamento de 1, nós vamos poder trazer esse coeficiente de aproveitamento para 4,6, que é o que aconteceu aqui em algumas áreas, né? Sim. Então, você imagina, né? Você poder verticalizar 3 vezes mais do que você poderia. Então, esse viés de melhoramento do entorno, melhoramento macro, viabilizando maior utilidade da gleba, da área onde pode-se haver uma incorporação imobiliária, esse é o pulo do gato. Eu acho que a iniciativa privada sempre visa o quê? Não adianta se a gente ficar numa historinha de que não, é por bem da população, é por isso, não. Isso quem tem que ver é o poder público. Então, o poder público impõe diretrizes para o setor privado e o setor privado vê o interesse e junta-se ali, dá uma simbiose ali, né, de energia ali. Sim. Então, se cria cenários econômicos financeiros que visam atender a população no final das contas, porque você vai dar moradia e você vai dar uma qualidade de vida melhor. Então, o paralelo com o projeto Porto Maravilha, Fernando, é para a gente falar que há condição de se fazer um melhoramento, nós vamos falar um pouco mais, né, trazer esse minhocão para essa área de influência do minhocão, que você vai com certeza nos explanar essa área de influência do minhocão. Então, trazer ali para essa área central, que é uma área muito rica. Nós estamos falando de Perdizes, nós estamos falando de Higienópolis Higienópolis, nós estamos falando da República, nós estamos falando da área ali, da rodoviária ali, como é que chama aquela área ali? Tem o Parque Dom Pedro ali, o Vale do Anhangabaú. Vale do Anhangabaú. Então, é a área central de São Paulo, uma das áreas mais importantes, para mim, da região de São Paulo, claro. É a área central. Né? Próximo ali à Zona Sul, então é uma área que tem um potencial imobiliário muito grande. Então, se nós tivermos uma operação urbana consorciada, que nem essa que foi montada no Rio de Janeiro, que foi a primeira montada nesse formato, né? Onde a Caixa Econômica foi quem comprou esses lotes esses lotes, não lotes de área, mas lotes de grandes conglomerados de área, onde ela foi ali monitorando isso e vendendo isso aos poucos. Então, foi ela quem viabilizou tudo isso, né? Que bacana, eu não sabia que era a primeira, né? Muito interessante. Não, foi neste formato, foi o primeiro. Nós temos muito no Brasil as PPP, né? Participação privada, mas esse formato é diferente. É um formato totalmente inovador, inclusive houve muito questionamento legal disso, mas o próprio plano diretor do Rio de Janeiro já previa alguma coisa nesse sentido e foi formatado isso. Então, Fernando, a analogia que eu queria trazer do Porto Maravilha é realmente isso. Há a possibilidade da gente fazer um melhoramento urbano, trazendo o empreendedor, mas mostrando para ele uma capacidade de maximização do investimento dele, né? Porque ele vai ter um investimento ali a curto prazo, mas ele vai ter um retorno a longo prazo que com certeza supera o investimento dele. Então, no final das contas, o que nós queremos trazer aqui é que não
conseguimos fazer grandes rearranjos urbanos sem a iniciativa privada estar participando. Nós temos que trazer eles juntos para que esse momento seja muito mais produtivo. Essa é a palavra que eu queria trazer. Né? Produtivo no sentido de que há um interesse público, no nosso caso aqui do Minhocão, o que fazer com esse monstro aqui? Não importa o que nós vamos fazer, mas vamos fazer maximizar nessa área de influência e trazer o empreendedor para junto com isso daí. Não, perfeito. E ó, eu chamo a atenção no seguinte, né? Você falou em melhoramento urbano, né? Que você trouxe aí esse case aí do Porto Maravilha. Então, nessa linha de melhoramento urbano, que é o nosso foco aqui, é o elevado João Goulart, né? O famoso Minhocão. O que pode ser feito como melhoramento urbano daquela área? Essa é a questão que a gente quer trazer também. Porque tem muito pitaco de muita gente aí, né? Então, assim, a gente até brinca, né? Que técnico da seleção brasileira, engenheiro de tráfego e urbanista tem de monte, né? Então a gente tem que trazer o técnico e esse melhoramento urbano, claro, vai ter essa relação com o público e com o privado principalmente, mas o que a gente pode fazer? Então, muito se falou, né, da questão de um parque, do Minhocão, como sendo um parque, transformar ele num parque. Mas primeiro a gente precisa analisar algumas coisas que antecedem a isso, né, ao fim. Então a gente tem que se basear no início e nos meios, né? Por exemplo, né, a gente está falando aí de uma região central, como você falou, é uma região rica da cidade. Tá? Então a gente tem que analisar qual que é a influência daquela região onde o projeto está instalado, né? Qual que é a influência que ele causa numa macro, micro, né? Até numa mesoescala, numa coisa mais intermediária. Né? Do ponto de vista da relação custo e benefício em relação a essas influências, do ponto de vista da macroescala, o Minhocão não tem significância nenhuma. Né? E não sou eu que estou falando. Né? Foram feitos estudos pela CET, que você conhece, um órgão respeitadíssimo, não só na cidade de São Paulo, mas no país inteiro, por todo o processo de engenharia que eles foram compilando os manuais, os modelos matemáticos e assim por diante, ao longo, desde a década de 70, mais ou menos. Então, a área de influência que abarca ali a região do Minhocão, né, ela é importante, mas numa microescala, do ponto de vista da engenharia de tráfego. A gente está falando também da valorização imobiliária, né, que tem um impacto muito grande. Né, como você bem sabe, né, Nico? Aquela estrutura elevada passa no meio da sala das pessoas. Não, é um negócio que, se a gente for pensar, assim, é muito bizarro, na verdade, né? Não, é bizarro. Assim, eu já vi, né, nesse momento que a gente estava pesquisando tal, eu vi uns vídeos de pessoas, eu acho legal, paisagem urbana e tal, mas de um aspecto até de saúde, né? Sim. Né, é ruim, é partícula sólida que vai ali, é gás carbônico que está entrando dentro da sala das pessoas. Então, assim, não é saudável aquele ambiente, né? Não, é insalubre. Então, a gente vê que tem uma relação custo-benefício que não fecha. É ruim a relação custo-benefício. Por vários motivos, né? Eu acabei explanando um pouquinho, só falando sobre a área de influência, né? O que seria essa área de influência? Quais são os impactos que o Minhocão vem causando, que causou e que vai causar em relação ao tráfego, à mobilidade, à especulação imobiliária, às questões ambientais e até uma coisa bem específica, que é a relação do conforto acústico. Né? Aquele negócio lá às 5 horas da tarde, horário de pico, pelo amor de Deus, né? Assim, a gente está falando de coisas mais macros, né? Que a gente trabalha com coisas mais macro de planejamento urbano, tráfego e assim por diante. Mas a gente está falando de coisas mais detalhistas, que são a questão do conforto acústico. Então, não fecha e nunca vai fechar, né, Lincoln? Não vai fechar. Então, aí a gente parte para uma coisa mais específica, desses impactos que eu falei,
que vai de encontro ao que você apontou de início, que é esse melhoramento urbano. Então, se a gente fosse pensar num cenário atual, hoje, o Minhocão lá instalado, né? O que a gente vai fazer com ele? A questão não é nem essa. Por exemplo, o que eu vou fazer? Tiro ou não tiro o Minhocão? Essa era a questão que estava sendo posta, já está sendo posta já há muito tempo. Se vai colocar um parque, a questão não é essa, né? Se for colocar um parque, o que vai acontecer? Bom, a gente vai analisar isso, mas atualmente, o que está acontecendo lá? Ali a gente tem duas faixas que chegam no sentido, né, do centro para o oeste, ou seja, que vai ali da rua da Consolação, a Sumaré, e vai para Francisco Matarazzo. Chegam em duas faixas lá e abre. Então, duas pistas, cada pista com duas faixas. Só que o que acontece lá, Lincoln? Chega no gargalo da Francisco Matarazzo em duas faixas de novo. Ou seja, você está transferindo o problema de baixo para cima. Então, no horário de pico, o Minhocão vira um grande estacionamento. É isso que vira. Então, eles transferiram o problema de cima e colocaram embaixo. Ou seja, duplicou-se o problema. Então, isso que está acontecendo lá. Ou seja, não adianta a gente trabalhar com uma área de influência grande, fazer um grande plano de circulação viária, sendo que esse Minhocão, que tem 2.800 metros, é um gargalo, que vai chegar nessas avenidas que são nas pontas e não vai ter solução, né? Agora, se a gente fosse pensar num cenário atual, que é o que todo mundo vem falando aí ao longo dos anos, né, Lincoln? Vamos colocar um parque no Minhocão, porque ambientalmente a cidade, né, vai ganhar, etc. Não é bem assim, né? Se a gente for colocar qualquer coisa em cima do Minhocão, qualquer coisa, se for um parque, se for um cinema, grandes empreendimentos, qualquer coisa, Lincoln, qualquer coisa em cima vai ser danoso embaixo. Porque o problema não é a transferência do tráfego de baixo para cima. O negócio é a estrutura. A estrutura que está lá ocupa espaço e ela é danosa não só para o tráfego, mas para a ambiência, para as pessoas que ali moram, né? Ali embaixo vira zona de marginalismo, né? A questão ambiental é ruim e principalmente, Lincoln, aí eu vou entrar no teu assunto, da especulação imobiliária do valor do solo. Os comércios que estão lá ali embaixo estão mortos. Se não estão, já estão na UTI respirando por aparelhos. Uma hora vai morrer aquilo lá. Então, o cenário atual que existe hoje com o suposto parque não vai adiantar absolutamente nada. Eu acho que você pode até falar um pouco melhor isso, vai ser até mais oneroso para a cidade. Sim, Drenagem, etc. Né? Eu não sou muito dessa área, mas com certeza vai ficar mais oneroso, não vai? Não. Nós estamos falando de uma estrutura de implantação de milhões, né? Que não. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas não se justifica, é o que você falou. Além da implantação, tem o custo de manutenção desse negócio que vai ficar lá. E a gente tem experiências aí de que não funciona. Sim. E assim, e aí, não havendo parque, né? O que poderia ser feito? Na verdade, a gente poderia trabalhar com o cenário 3, sem o elevado. O que a gente poderia fazer ali? E a CET tem vários estudos sobre isso, né? Quem quiser aí pesquisar sobre isso, dá uma lida lá no site da CET que tem falando sobre isso. Você consegue aumentar a caixa viária, você começa a aumentar a capacidade. Você consegue colocar um corredor de ônibus, né? Ou uma faixa exclusiva de ônibus, o que quer que seja. Trabalhar com outros modais, né? Que seja integrado com os modos atuais. Ou seja, se você tem as duas pontas, que são um gargalo, com duas faixas de tráfego em cada sentido, aquela região você consegue ampliar. Você tira aquela estrutura, você ganha em capacidade viária, você consegue melhorar, porque tem a faixa ali de meio fio a meio fio, ela é extensa. E mais do que isso, você resolve um problema
de ambiência urbana, de valorização do solo. Você valoriza aquele solo de uma certa forma. Então, a questão não é o que colocar ali. Na verdade, a grande solução do ponto de vista da macroacessibilidade, de área de influência, de efetividade do tráfego e da ambiência urbana é a retirada do minhocão. Daquela estrutura que não tem serventia nenhuma do ponto de vista da ambiência urbana e do tráfego. Tá? E nesse sentido, né, eu vou até me adiantar um pouco aqui, tem também estudos sobre esse cenário 3, que é não tem o minhocão, o que fazer com aquela estrutura? Daria para se reaproveitar aquela estrutura, ou seja, né, os gastos para a construção de um parque, fazendo um paralelo com o cenário 2, né, foi feito um estudo que em 900 metros de parque, lembrando que o minhocão tem 2.800 metros, em 900 metros de parque gastariam-se 38 milhões de reais. Em 900 metros. Se a gente projetar isso para a extensão total do minhocão, dariam mais ou menos 100 milhões. Só para fazer o parque. Que não vai resolver nenhum tipo de problema em relação à ambiência e ao tráfego. Né? E teve uma empresa que foi contratada para fazer o orçamento do desmonte do minhocão, né? Que ficou mais barato do ponto de vista de reaproveitar a estrutura, vigas metálicas e assim por diante. Então são esses cenários, Lincoln, esses cenários que a gente tem, né, para a gente falar para as pessoas, né, o estudante que está, né, se graduando, ou mesmo pessoas que estão dentro da área, enxergar um pouco mais além, né? Que não é simplesmente, vou pôr um parque lá porque é bonito, é verde, é sustentável. Não é bem assim. Né? O buraco é mais embaixo, como a gente bem sabe, né? Belém. E aí? E aí, né? E aí, o que fazer? Né? Eu até volto aqui o slide. E aí? Né? E a prefeitura está fazendo o quê? Fez o quê? Isso é mais de 40 anos isso daí. A prefeitura foi lá e criou uma lei do parque, né? Exato, parque, muito bem lembrado. Né? Então, assim, muito bem lembrado. Que o poder público, ele, às vezes, ele destoa um pouco da técnica, né? Não sei, não perguntaram para a CT, eu acho que se perguntasse para a CT, ia falar, cara, não fecha a conta. Aqui, não dá para colocar um parque aí, é inviável, tecnicamente não se sustenta, gente. Não gastar um dinheiro que não precisa. Sim. E aí, o que fazer, né? Aí, pode avançar um pouco o slide, o Fernando. Aí a gente fala, né? Pô, lá vem lá o rapaz do dinheiro, né? Que quer ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Vamos trazer gente para esse centro, vamos verticalizar, vamos colocar dinheiro, vamos especular. Senhores, a especulação imobiliária no estado de São Paulo é feita pelas entidades públicas, pelo governo federal, através da senhora Caixa Econômica Federal, que detém 222 bilhões em áreas, né? Nossa. Que responde a 3,4% da concentração do valor. Em segundo lugar, em quantidade, vem a Coab, CDHU. Então, assim, não adianta a gente querer ficar achando que uma área tão pulverizada quanto a questão da concentração de espaços urbanos na mão dos empreendedores, seja na física ou na jurídica, isso não existe, porque são milhares de pessoas proprietárias de área. Se você perguntar para qualquer corretor de imóveis em São Paulo, cara, vou comprar uma área em tal lugar, ele te apresenta 15 áreas, 20 áreas, dependendo da região, ele te apresenta inúmeras opções. Ou seja, essa história de que há especulação imobiliária, ela não existe, ela não se sustenta. Eu estou falando de grandes áreas, tá? Sim. De implantações de grande porte, né? É claro que se você for uma região como ali, o entorno ali, né, que você falou desses comércios que estão se deteriorando, né, por estarem nessa proximidade ali do minhocão,
Com certeza ali, se você perguntar, talvez você esteja na mão de 2, 3 ali, né? Talvez Sim. isso sim, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da implantação do planejamento urbano, do desenvolvimento qualitativo dessa área, né? E o qualitativo, com certeza, significará um aumento quantitativo, mas com mais qualidade, com transportes de massa, que nem você falou, Fernanda, com esse minhocão, por que não colocar ali um corredor de ônibus ali naquele meio ali, ou vão ficar com esses corredor de ônibus aí, como é que chama lá, que nós comentamos até O fura-fila. O fura-fila, vamos ficar com fura-fila, né? Não, o fura-fila, aquilo lá é uma aberração, aquilo lá. Não, então, assim, vamos ser criteriosos, né? Vamos se balizar em dados que têm uma representatividade, né? Que são responsáveis mesmo por gerar esses estudos. Então, se a gente for ver aqui, ó, o Itaú, ele detém na terceira e quarta posição, possui 1,4% das propriedades e 2,3% do valor imobiliário. Então, os bancos, eles são sim representativos. E o banco é bilhões. Sim. Então, a gente não pode chegar a falar que há uma especulação imobiliária de uma área de incorporação. Se os incorporadores fossem unidos, tenho certeza que isso poderia acontecer, mas não são. É um mercado altamente competitivo, alguns setores são desleais, então existe sim um interesse em desenvolver, mas isso tem que partir do poder público. O poder público chamar esse pessoal através do quê? Através de estruturações de programa como o do Rio de Janeiro, né? Estruturações de parceria onde há um lastro de garantia do governo estadual, federal, onde dê garantia para o empreendedor e quem está interessado em participar desse negócio. Te garanto que aparecerão inúmeros empreendedores interessados. Com certeza. Então não adianta a gente olhar apenas para o minhocão e falar, vamos pôr um parque aí. E o entorno, pessoal? Exatamente. E o resto? O tráfego vai melhorar? Não, vai piorar. Vai piorar. Vai ficar do mesmo jeito. Né, que você falou, tem um estacionamento elevado, nós vamos criar um parque elevado, para quê? Aí alguns vão falar, mas você não vê a questão social, né? Existe aqui uma cultura já implantada aqui do final de semana, as pessoas vêm aqui, há atividades culturais, entendo perfeitamente, mas existem espaços já consolidados ali. Tem a Praça Roosevelt ali do lado. Praça Roosevelt, Praça da República. Existem outras áreas que a gente pode fazer o quê? Melhorar essas áreas e qualificar essas áreas. E se você for numa Praça da República, por exemplo, eu, sinceramente, tenho até medo. Sim. Você fica receoso ali no centro de São Paulo, é um ambiente perigoso. Hostil, né? Você sente um pouco de insegurança, principalmente à noite. Né? Eu lembro que eu trabalhava ali na região do metrô, da Sé, cara, assim, era bastante complicado ali andar ali. Assim, intimidador, né? Segurança. Né? Então, vamos trazer pessoas para o centro. Isso. Para o centro de São Paulo. Exatamente. É pessoas, cara. Isso. Dar vida para aquele centro de São Paulo. Exatamente. Então, por que não usar esse projeto como um marco para desenvolver isso daí? Exatamente. Né? Agora os caras vão lá, fizeram aquele negócio na praça do Anhangabaú, que foi um negócio bizarro. Umas árvores, coisa mais linda, os caras arrancaram tudo, fizeram um negócio aberto lá. Nossa, ficou horrível. Sem sentido nenhum também. Horrível. Então, assim, o que essa prefeitura está fazendo, sabe? E não estou falando de governo PT, PSDB, não. Estou falando do que esses vereadores que nós estamos elegendo estão pensando, né? Então, assim, nós temos que pensar nesse projeto, Fernando, como um marco de desenvolvimento imobiliário, porque eu acho que esse centro de São Paulo só funciona se tiver gente morando, né? Não precisa fazer um desenvolvimento imobiliário de novas áreas. Então vamos fazer retrofit ali naquele centro. Quantos prédios tem ali que estão ali obsoletos, que são dessa especulação imobiliária gerada pelo próprio governo? São um monte de prédio do governo está ali no centro de São Paulo. Sim, um monte. Estava parado. Né? Então, assim, eu entendo que os cenários estão postos à mesa. Cenário 1, atual, não se sustenta de maneira alguma. Ele é insalubre. Cenário 2, do parque, na minha visão, custo sem necessidade. Podemos usar esses milhões aí para fazer revitalização do que já existe, né? Melhorar o que já existe. Então,
o minhocão só serve no chão, só É. serve fora dali, na minha visão. Defendo essa ideia sua e tô com você nessa defesa aí, Fernandão. Não, você sintetizou perfeitamente, né? Você passou por isso, falando do cenário 1 e do cenário 2, e o cenário 3, que no nosso ponto de vista, né, como planejadores urbanos, né, que trabalha com isso já há um tempo, tem a questão da técnica do tráfego, né, as áreas de influências, né, o minhocão não é para existir mais ali. Ele tem que ser retirado. E a própria empresa, como eu já falei, garantiu que dá para se ter um ganho em 30 milhões da revenda de resto de vigas, de estrutura metálica, ou seja, dá para amortizar, né, esse custo que vai ter, né, da retirada do minhocão. Então, assim, não se justifica mesmo, você fechou bem, né, esse aspecto. E aí eu vou numa linha, né, das ações corretivas que envolve o planejamento do tráfego e principalmente, né, quando a gente tem, né, desse cenário 3 que a gente colocou como mais ideal, né, é claro que vai precisar passar por uma reformulação naquela área, né? Porque a gente vai buscar melhores alternativas para que aquela circulação viária seja capilarizada, ou seja, seja difundida de uma maneira mais otimizada. Então, trabalhar com rotas alternativas, né? Operações de tráfego em toda aquela região, porque é uma região que atrai muitas viagens, né? A gente tem uma concentração de viagens muito forte ali, porque se a gente for pensar no sentido leste-oeste, vai para a região do Pacaembu, para a região ali de Perdizes, que é uma região que é muito, assim, tem muita gente, né? Tem os dois estádios de futebol ali perto, o Allianz Parque e o Pacaembu. Então é uma região, né, que tem uma movimentação muito grande, então vai precisar fazer uma remodelação. E claro, como a gente está falando de tráfego, uma coisa mais pontual, mais da minha área, precisa fazer toda uma reprogramação do semáforo daquela região, né, para recalibrar, né, essa modelagem com base nos volumes de tráfego que assumiriam rotas alternativas. Tudo isso, né, a partir do momento da retirada do minhocão. Olha só quanta coisa a gente pode fazer. Aumentar a capacidade daquela via que se encontra embaixo de uma estrutura que não tem mais serventia. Certo? Então a gente pensa dessa forma, né? E o que traria de benefício da cidade, sendo que aquela estrutura não existisse. Aqui a gente colocou alguns dados, né, Lincoln, do parque do Minhocão, né? Do vislumbre desse parque aí, né? Porque a gente, se a gente for ver, né, por exemplo, eu morei em São Paulo 5 anos, né, então eu conheci um pouco daquele ambiente de São Paulo, né, eu posso falar que eu fui paulistano por um tempo, né, e você também, né, Fernandão? Sim, Você morei lá em São também. Paulo, então a gente conhece o ambiente de São Paulo, Sim, né, a gente sim. sabe quantas qualidades a cidade tem, né, e uma das qualidades dos projetos que eu de intervenção urbana que eu achei sensacional foi realmente aquele corredor verde ali da 23 de maio, né? Sim. Trouxe uma vida para aquela área muito, muito legal, né? Trouxe, realmente requalificou a área, né? Só que a gente sempre tem que ver que existe uma manutenção de tudo isso daí, né? Isso daí é onerado através dos nossos impostos, né? A gente paga para ter aquilo ali, né? Então, assim, nós temos que ser mais assertivos nesses projetos, né? Por exemplo, nós temos casos aqui desses painéis verticais que foram colocados nos prédios e não houve manutenção. O síndico fala, não, mas a prefeitura devia ter feito manutenção, ele não tem dinheiro para fazer manutenção, e aí começa que empurra, e aí muitos desses murais verdes foram tirados, né? E isso gera um estresse muito grande para o usuário dessas áreas, né? Porque o cara, tá ali esse painel verde, amanhã não tá, a prefeitura tem vários
várias complicações de licitar isso, de achar empresas que têm know-how para fazer essa manutenção. Então, tudo isso é oneroso, né? Eu quero falar isso, é oneroso, né? Então, está aqui mais ou menos uma ideia aí do que a gente imaginou de custos e tal, né? Até o Fernando trouxe os valores de implantação, né? Que algumas empresas apresentaram, né? Mas a ideia aqui do Parque Minhocão, nesse slide aqui, é demonstrar que há um custo muito alto para se manter esse parque. Então, de uma cidade que já não consegue sustentar os parques que já tem, né? Pô, vai ter mais um parque para nos sustentar, né? Então, assim, nós temos que otimizar o dinheiro público, né? Eu acho que a nossa função como urbanistas, né, como pessoas que pensam no desenvolvimento urbano, é realmente entender que toda implantação em área urbana, ela é doada para o município, então o município acaba arcando com aquilo ali e vai para ele manter aquilo ali. A não ser que um condomínio com loteamento fechado, mas do resto é implantado e é doado para o município. Então, no final das contas, quem paga somos nós, usuários daquilo ali, através dos impostos. Sim. Então, pô, já estamos vendo quanto imposto a gente paga e como está a cidade. Aí vai criar um parque desse, para daí, ó, manutenção proposta em 414 pau por mês. E aí? Então, assim, eu sinceramente faço a seguinte pergunta aí para os formadores da lei aí, né, do Parque Minhocão, né? Da onde vai vir esse recurso? Porque se a gente for pensar num cenário aí de pós-Covid, onde a gente vai passar por um estreito aí orçamentário, da onde vai vir esse dinheiro? Então, assim, a retirada dele, e importante trazer novamente a leitura, como a iniciativa privada viabiliza o negócio. Sim. Viabiliza o negócio. E aí você passa esse custo para a iniciativa privada. Exato. E a iniciativa privada ganha com o quê? Verticalizando mais, ocupando melhor o espaço, dando mais disponibilidades de habitação. E automaticamente valoriza a área. E automaticamente valoriza a área, qualifica a área, traz vida de novo para a área. Eu não estou falando que o empreendedor vai trazer vida para a área, não. O que vai trazer vida para a área é o usuário da área. Sim. Agora, a gente não pode também delegar isso à entidade pública, porque não vai dar certo. Não vai. Né? Então, a minha conclusão aqui dessa questão do parque é que é caro, né? Existe uma intenção de artes, né? Eu concordo plenamente. Pô, eu fui algumas vezes, não muitas vezes, mas eu fui no Minhocão de domingo, quando eles fecham para circulação, e há uma atividade cultural ali muito legal, né? Pessoal dançando, pessoal vendendo artesanatos, então é uma coisa muito legal. Só que dá para fazer isso em outras áreas, dá para a gente manter isso em outras áreas e trazer mais qualidade urbana para aquelas pessoas do entorno ali. Porque, eu não sei, mas eu não conseguiria morar ali não, né? Eu acho que é penalizar demais ali quem está ali, porque antes de vir o elevado, existiam os prédios. Então, é um pouco reverso, né, Fernandão? Sim. É muito fácil eu falar, não, mas pô, vou manter aqui, é legal, não sei o quê. E quem estava ali antes? Exato. Né? E por que a União, né, o Estado, não barrou mais implantações ali naquele entorno? Exato. Pô, deixou todo mundo fazer ali, foi colando, ficou um negócio bizarro ali. Então, assim, a minha defesa realmente foi o que você falou. A condição de reorganizar aquilo ali já está posta na mesa. Já está posta na mesa. Você não falou de programação semafórica, rotas alternativas. Isso tudo é uma coisa que a gente consegue fazer sem gastar muito. Sim. Então, você traz o privado para qualificar aquele espaço na área de abrangência do estudo da CT, que abrangeu vários bairros ali. Então, nós estamos falando de uma grande população que pode ser influenciada por esse projeto. Né, Fernando? Não, com certeza. Assim, eu fecho também
com o seguinte pensamento, né? A gente não está aqui denegrindo e não somos contra os parques. Que fique claro isso, Sim. né? Nós não somos contra os parques. O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: qualquer coisa elevada é danoso para a ambiência urbana. Qualquer coisa. Só que colocou-se o parque porque é sustentável. Passa uma ideia de que, tá bom, aí tudo bem. Mas não é assim. Então, do ponto de vista da técnica, das soluções, de um planejamento urbano, de uma ambiência urbana, de uma valorização imobiliária e do valor do uso do solo, não se justifica, né, a implantação daquela estrutura, né? Então, assim decorre de outras, como a gente já falou, fura-fila e qualquer outro exemplo no mundo que tenha isso, né? Não sei se você lembra, né, mas quando passa aqueles filmes de perseguição de carros em Chicago, tal, que tem aqueles elevados, você vê, é tudo marginalizado. A gente está falando dos Estados Unidos, por exemplo, então qualquer outro lugar. Então fica aqui a nossa menção, né, da qualificação dos espaços públicos e o que potencial existem esses projetos que já estão implantados. O Minhocão está lá. O que a gente tem que fazer com ele para requalificar aquela área? Né? Então a gente já colocou alguns valores aqui, né, que o parque não se justifica. Então assim, eu espero que tenha ficado claro, né, algumas considerações que nós colocamos aqui, né, Lincoln? A gente deixa aberto para o pessoal fazer, colocar alguns comentários, alguma coisa que não concordou, algum dado que tem aí que a gente não conseguiu acessar, né? Porque essa é a ideia do canal, né? A gente sempre reforça. A ideia do canal é um diálogo, né, entre pessoas que são da área, pessoas que estão ingressando na área e pessoas que têm interesses, que moram ali, que vivenciam mais do que a gente ali, né? Então, qualquer tipo de consideração que for pertinente, né, a esse assunto será muito bem-vindo, né, porque a gente está tratando aqui de críticas construtivas, né? Então, o canal tem esse viés. Você queria acrescentar mais alguma coisa, Lincoln? Não, perfeitamente. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Não, ninguém aqui é dono da razão, né? Nós estamos apenas opinando em cima do que a gente acredita, em cima do que a gente defende, né? A gente vivencia isso no nosso dia a dia, né, Fernando? Então a gente vê muita coisa, né? Então aqui é uma opinião nossa, claro, né? Todo mundo pode aqui discordar da nossa opinião, é muito bem-vindo. Inclusive é nas discórdias que a gente cresce como profissional, então o cara traz um outro ponto, né? Com certeza. Então, a ideia é essa mesmo, é tentar de alguma maneira colaborar com quem está se formando, né? Está iniciando a carreira profissional, para que entenda que não é só porque é nos dado uma receita de bolo que nós devemos seguir essa receita de bolo, né? A gente tem que sempre pensar um pouco fora da casinha e ver o que de fato existe de possibilidades, né? Então o que a gente sempre tenta trazer isso, né, Fernando? É um pensamento de desconstrução de pensamentos já existentes, de ideias já existentes, né? E trazer uma outra analogia para um fato, como o nosso lindo Minhocão. Com certeza, acho que você fechou bem. Então, mais uma vez, a gente agradece a quem nos assiste, né? A quem vai nos assistir, enfim. Então, a gente vai fechar aqui com essas considerações finais. Fiquem atentos aí que logo logo a gente vai abrir um terceiro episódio aí com algum projeto também importante. E qualquer coisa, estamos sempre à disposição nos comentários, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like lá pra gente, dá uma força pra gente e tamo junto. Fechou, Lincoln? Obrigado, viu? Valeu, obrigado, Fernandão. Forte abraço. Tchau, tchau.